Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre uma comparação entre Paulo de Tarso, sim, nosso Paulinho da Pamonha, a lenda do cristianismo, o homem que inventou o cristianismo, ou, se preferirem, o paulinismo, um homem que era cidadão romano, portanto, ele frequentou em Tarso, sua cidade natal, que era um centro também de educação de cultura helenística, tinha um pleno domínio do grego, do Ecumé, e provavelmente frequentou o ginásio, ou se preferir, ginásio, que era onde se aprendia a cultura. E para ser cidadão romano, o judeu devia matricular seu filho em uma dessas instituições, ginásio, onde aprenderia aspectos cívicos, da cultura helenística e também a língua, além da filosofia. E a filosofia reinante na época é o estoicismo, que representa um caráter panteísta materialista do mundo, com aspecto moral e cívico, porque a intenção da pessoa era se formar também para ser um bom legislador. Então, eu vou passar para vocês esse texto, esse trabalho feito por Fausto Silva Barros e Thalita Cristina Garcia. Quem são essas pessoas? O Fausto, ele é graduando do curso de Filosofia do Centro Universitário Salesiano. E Thalita Cristina Garcia é doutora em História Social pela USP, professor do Centro Universitário Salesiano. Ambos são salesianos. Então, dê uma olhada nesse trabalho, vou passar aqui para vocês dar uma olhada, que fala do paralelismo, mostrando algumas coisinhas. É um texto curto, de 27 páginas. Vou passar bem devagarzinho, diminuo a velocidade para vocês verem, certo? Como eu falei, detesto o chat GPT, odeio essa porcaria, não uso nem a pau, e muito menos Wikipedia. Ó, vejam o texto, o que fala. Para vocês entenderem, vocês têm que ler, procurar o texto paralelismo, ver as incoerências. Como Paulo poderia ter tido autorização de Jerusalém, justamente dos saduceus, que era o povo do templo, para poder perseguir alguém que pertencia a outro reino, não tinha nada a ver. Pertencia ao reino de Areta, onde a cidade de Damasco estava, no reino de Areta, que era um rei que tinha apoio de Roma. Onde da cabeça de quem escreveu sobre Paulo tirou essa merda? Desculpa essa palavra. Qual seria a autoridade que o templo ia ter para que perseguisse cidadão de outro país, de outra nação, de outro reino, que era um reino patrocinado por Roma? No mínimo, quem escreveu não sabia nem o que era a Judéia naqueles anos. Um local completamente dividido entre vários povos. Tinha o Judá, tinha o próprio reino de Judá, tinha Jerusalém, que era uma outra administração, a Galiléia, que era mais uma, a Samária, que era outra, e a Idumeia, que era também outra. Então tinha várias administrações e vários partidos políticos que não se conversavam. Será que Paulo de Tarso não queria... Por que Paulo de Tarso não perseguiu os terapeutas? Porque tinha quem tem tem medo. Então, por que não perseguiu o pessoal de Fino de Alexandria, que era patrocinado, certo, pelos juros claudianos? Passando bem devagarzinho, assim vocês possam ler, diminuam para vocês poderem ler, e vocês vão entender que Paulo de Tarso é uma tremenda de uma invenção. Se ele perseguia cristãos, então ele tem que ter autoridade para isso.
E a autoridade para isso, para você interferir em um reino e um outro, só podia ser concedida por Roma, a não ser se ele fosse alguém da guarda pretoriana tentando agir em várias regiões, que mesmo para que ele fosse de uma legião, um legionário, ele teria que pedir autorização para o prefeito, ou como queira, governador, se prefere, general que está tomando conta daquela, de uma dada região para influir nela. Não é assim, a Deus dará, deu vontade e vou lá, não. Porque ele poderia ser morto pelo próprio general que tomava conta daquela região. Ou, como tinha autonomia, poderia ser preso, como aconteceu, vocês podem ver várias vezes. Por que ele foi preso, Paulinho, da Pamonha? Aí que tá. Porque ele estava promovendo bagunça, baderna. Então vocês podem ver, ele não tinha autonomia nenhuma, e não tinha autoridade alguma para de Jerusalém poder ter influência em Damasco, que pertencia ao governador da Síria, a responsabilidade. Isso que não te contam. Ó, semelhanças e diferenças entre as duas produções de pensamento. Leio isso bem devagarzinho. Sendo voltado ao doutrina filosófica do bem-estar, e Paulo de Tarso na postura da defesa e anúncio da religião cristã, é possível elencar pontos de congruência e divergência dos dois pensadores, ambos helenísticos. Entre ambos contemporâneos, a estrutura do pensamento helenístico se faz presente nos elementos por eles elaborados em suas conjecturas. Deus apresenta-se como centralidade dos dois argumentos. Esse divino governa o mundo por meio da sua providência e se revela à humanidade através de sua ação. Sêneca, na Epístola 95, fala da divindade como um ser desinteressadamente benéfico, que preside o universo, governando graças ao seu poder e que cuida e vela da espécie humana com segurança. Paulo, na Areópago em Atenas, apresenta Deus como aquele que deu vida, inspiração e tudo mais à humanidade, para que eu procurasse e o encontrasse, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos, aliás, já disseram, porque somos também de sua raça. Entretanto, o entendimento da figura divina para os dois pensadores apresenta-se todo bem distinto. Cênicas históricos apresentam uma visão panteísta e imanentista da figura divina. Deus, natureza, destino e mundo são a mesma coisa, resultando em uma visão corpórea do divino. Todos os seres partem de Deus. Tudo quanto vês, esse espaço em que se contém o divino e o humano, é um, e nós não somos senão os membros de um vasto corpo. Entenderam, pessoal? Esse é o tipo de panteísmo que eu gosto. Um panteísmo até materialista, onde demonstra que o universo ele é uma coisa só. Quem não disse a gente não pode ter consciência em que não seja de carbono? Para Paulo, os cristãos, Deus é transcendente e invisível. Ele cria o mundo e revela-se no homem de modo inteligível, através das criaturas. Sendo todo poderoso, ele não se confunde nem necessita do mundo, mas é anterior a ele. Deus é o ser absoluto, independente do mundo, incondicionado e que sempre existiu. Então é interessante você ver esse tipo de pensamento, suas congruências, suas intersecções e seus pontos contrários. Deixa eu dar mais uma passadinha aqui para vocês poderem ler. Leiam devagar esse trabalho. E aí fica uma pergunta que eu tenho sobre esse personagem Paulo de Tarso, que eu tento compreender. Talvez nos próximos 30 anos da minha existência eu consiga, pelo menos, ter uma ideia pequena sobre ele. Quem foi esse homem? O que ele foi? Que autoridade ele tinha para perseguir? E se ele conhecia a mesma cultura judaica? Do meu ponto de vista, não, não conhecia. Portanto, se ele tinha autoridade para perseguir cristão ou perseguir raio que for, só pode ser uma coisa. Paulo de Tarso era um legionário que construía
que fornecia material ou fornecia já montada aquilo que os regionais precisavam, que eram tendas. Bem, espero que vocês tenham gostado. Leiam esse artigo, certo? Esse artigo acadêmico. As referências que obtidas estão aqui. E um grande abraço. Até mais.